Olá, amigos. Hoje vamos para mais um episódio do Pod Farmas, com uma presença ilustre da nova diretoria do Conselho Regional de Farmácia. Estará aqui doutora Larissa Botelho como a presidente, eu, Chilene Barbosa, como a vice-presidente, o secretário-geral, doutor Misael Wesley, e o doutor Charles como tesoureiro. Então, vamos nos apresentar para que vocês venham nos conhecer e acompanhem. Doutora Larissa, seja bem-vinda a mais um Pod Farmas. Você já veio aqui falar um pouquinho da sua história, mas agora estamos vivendo um novo cenário, correto? E queremos saber um pouco mais de você, um pouco da sua história, por que a farmácia, hoje essa expectativa, essa perspectiva em relação a ser a nova presidente do Conselho Regional, essa responsabilidade. Conte para a gente como você está se sentindo, tudo. Nós queremos saber de tudo. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente fica um pouco apreensiva no momento, principalmente na hora do resultado, mas para quem não me acompanhou, assim, no que eu fiz já, o podcast, né? Meu nome é Larissa Botelho, sou apaixonada pela farmácia, né? Já tenho 5 anos formada. Também empreendo no ramo de farmácia de manipulação. Tenho 31 anos. E aí a gente se colocou nessa posição de estar se disponibilizando aí para concorrer o Conselho Regional de Farmácia, porque a gente tinha uma ideia, né, um compromisso maior de trazer melhorias, de trazer inovação, e tentar melhorar mais ainda a nossa profissão para ela ser valorizada da maneira que ela precisa. E é isso. A gente fica um pouco nervoso, né? Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai criando um pouco de costume. É isso aí. Eu era candidata a vice-presidente e agora, a partir de janeiro, a posse foi dia 11 de dezembro. Foi um momento muito especial para todos nós. Todo mundo aqui é novo nesse ramo, nessa empreitada. Eu tenho 39 anos, também sou formada em administração e a farmácia ela é minha segunda graduação. Eu falo que o curso de farmácia ele foi um presente de Deus na minha vida, porque eu fiz o Enem em 2015 e quando foi em 2016 eu consegui a bolsa 100%. Eu me dediquei muito, me abdiquei de muitas coisas e verdadeiramente eu não me arrependo, eu faria tudo de novo, porque eu amo ser farmacêutica, é onde eu me descobri e me redescobri, porque é muito bom quando você abraça uma causa e você vai conhecendo os outros colegas. Para a gente montar essa chapa aqui, foi muita conversa, foi muito choro, foi muitas risadas, foram muitas incertezas, inseguranças, porque fazem parte, né? A gente tem um medo, tem um receio de ir para a briga. Será que vai dar certo? Será Será que que vai não dar vai? Será que é certo? para mim? Será que não é? Exatamente, mas eu me apego muito àquela frase de que a união ela faz a força. E esse grupo, ele representa muito isso, Sim. né? Nós nos unimos e nós trabalhamos em prol para que hoje a gente estivesse onde, a partir de janeiro, vamos estar. Então, assim, para mim, que como cargo de vice-presidente, não vou mentir que eu fico receosa, eu fico com um pouco de medo, me sinto um pouco insegura. Sou totalmente inexperiente nessa área. A minha experiência é farmacêutica de balcão. Eu trabalho hoje na gestão pública. Eu amo mexer com a parte burocrática, essas coisas. Mas eu vi que dentro do conselho é muito diferente do que a gente imagina, gente. Vocês não têm ideia. Ontem foi a nossa posse, né?
E aí a gente chega lá e vê um mundo totalmente diferente do que é quando a gente é só o farmacêutico, né? Lá dentro é bem diferente. Inclusive, a Shirlene é responsável por todo o planejamento de fiscalização. E eu sou responsável por assinar esse planejamento, né? E assim, mas é um desafio que a gente vai conseguir fazer, superar. E, se Deus quiser, fazer uma ótima gestão. Eu tivemos a transição já, tá? E foi um momento muito, muito bacana. A diretoria atual recebeu a gente de forma bem calorosa, tiraram todas as nossas dúvidas. Eu gostei muito do feedback, da transparência e deu até para ficar um pouco mais tranquilo, entendeu? E a gente vai, aos pouquinhos, vai conhecendo. A partir de janeiro, a gente realmente vai estar com o pé lá dentro do conselho, né? E qualquer coisa, estamos aqui para dúvidas. Tem muitas pessoas já vindo perguntar coisas para gente. Pelo menos para mim, né? Tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Doutora, isso, doutora, e aquilo, como é que vai ser? Então, assim, a gente está entrando, está conhecendo, e eu tenho certeza que logo mais à frente teremos as respostas que o público farmacêutico espera. A gente espera poder atender, né, de forma de qualidade, de forma honesta, transparente, porque é isso que a gente carregou durante a nossa campanha. Agora eu vou passar a palavra ao Dr. Misael. Dr. Misael, seja bem-vindo. Obrigado. E conte um pouco mais da sua história. Você tem um irmão gêmeos Isso que já mesmo. participaram do Pod Farmas também com a doutora Rossana. Foi. Mas se apresente, fique à vontade que aqui o espaço é seu. Obrigado, hein? Olá, querido farmacêutico. Como já foi falado, meu nome é Misael Wesley. Atualmente, agora, secretário-geral dentro do CRF e eleito como conselheiro regional também. Como foi falado aqui, já participei uma vez, acho que muitas pessoas nos acompanharam, que era eu, meu irmão e o meu tio Zafar. Sou irmão gêmeo, então não vá se confundir quando você vê a gente aí na rua. E é você que está dentro do CRF? Não, tem o Matheus e o Misael. Então, tenho 26 anos, atualmente eu sou gerente farmacêutico da rede Pague Menos aqui do estado do Acre, uma rede privada. E quando eu recebi o convite, eu estava até em Tarauacá, que é como foi falado aqui, é um desafio. A gente saiu do conforto que a gente estava para meter a cara, para buscar a solução para você farmacêutico. Foi para isso que a gente montou essa chapa forte, foi muita conversa, como foi falado aqui, muito medo, será que vai dar certo? Mas graças a Deus, Deus abençoou a gente nesse novo mandato que vai acontecer agora em janeiro. Já está acontecendo algumas transições. Você que está me mandando mensagem, como a Shirlene já falou que já recebeu muita mensagem, calma, que no momento certo a gente vai estar soltando as notas lá no Instagram do CRF. Fique tranquilo, a gente foi eleito para trabalhar por você. E é isso que eu falei, estou muito feliz por estar aqui com essa diretoria maravilhosa. Vamos buscar sempre melhorar para a nossa classe. Valorização farmacêutica é o que a gente precisa no estado do Acre, que é o que está faltando. Foi por isso que vocês elegeram a gente aqui nessa diretoria. Então, desde já, obrigado. E vamos bater um bate-papo, já vocês vão saber mais coisa aí. Tá bom? Muito obrigado, gente. Tomara que estou um pouco nervoso, mas é assim mesmo. Faz parte do processo. Agora vamos dar a palavra ao Dr. Charles, diretamente de Sena Madureira, conselheiro e nosso tesoureiro, uma pessoa de extrema confiança, né, Dr. Charles? Então, meu nome é Charles, eu sou do município de Sena Madureira, eu trabalho com farmácia há 30 anos, né? Eu iniciei minha faculdade de farmácia em 2011, sou da primeira turma, com muita dificuldade, né? Porque eu costumo dizer que se eu fosse somar os quilômetros que eu rodei durante todo o decorrer do curso, daria para mim dar 6 voltas no mundo, né? É muita coisa, viu? Muita vontade, né? Então, eu amo minha profissão, né? Gosto do que eu faço. No meu município eu sou conhecido como Charles da Farmácia,
já é uma referência, né? Uma reputação. Conhecido por todos, né? E do tempo também, né? De comércio, a gente acaba que se torna como se fosse uma referência no município, né? Muitas vezes deixa de procurar um médico para ir com a gente. Então eu sinto muito orgulho da minha profissão. Hoje eu fui eleito como tesoureiro do CRF. Na história de Sena Madureira, é a primeira vez que um farmacêutico participa da diretoria do CRF. E tive incentivo dos meus colegas, né, também de Sena Madureira. O convite, no início, confesso que eu fiquei meio amedrontado, né, porque Pela segunda vez, né, Charles? Eu e você entramos nessa luta. é como fala, né, a minha função é uma função que ela exige muita confiança, né? Sim. Eu vou mexer com o financeiro, né? As anuidades, tanto das empresas como dos farmacêuticos, eu que vou coordenar. Então a responsabilidade é muito grande. Mas podem ficar tranquilo que eu vou honrar cada voto, né? E para mim é uma honra poder participar dessa diretoria. Que bom. Charles, nós agradecemos. Eu falo aqui até em nome do Bruno também, porque as pessoas que fazem parte desse processo da nova diretoria e os conselheiros também que foram eleitos junto conosco, juntos, né, foram pessoas escolhidas a dedo, pessoas que já trazem um legado, trazem uma história. Eles não estão aqui, mas eu vou dar um exemplo. O doutor Marcos Felipe e o doutor Marcelo, que são pessoas que não estiveram muito ativas na campanha, eu falo mais em relação a visitar os colegas, mas estavam ali por detrás dos bastidores, pelo telefone, no local de trabalho, quando encontrava alguém, e eles foram os mais votados, porque eles trazem esse legado, eles trazem uma história, né? Eles já têm um nome. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi que deu certo e que a nossa equipe foi 95%, que só uma pessoa não entrou, mas entrou a doutora Thalita, que com certeza é muito bem-vinda. Eu sei que vai ser uma pessoa que veio para somar junto com esse grupo. Tem muita vontade também de mudar a nossa classe, de melhorar a nossa classe. Exatamente. Inclusive, vamos marcar, né, com ela para fazer uma conversa assim. Então, na reta final foi um dos períodos que eu fiquei mais nervoso ainda, porque eu sabia que se eu não me elegesse, eu ia derrubar a chapa toda, né? E o que eu pensava? Pô, no meu município são poucos farmacêuticos, eu sei que aqui eu tenho 100%, mas e aí fora? Então, para mim, a votação foi uma enorme surpresa. É muito gostoso você saber que os colegas têm respeito e confiança por você. Sim, e uma das coisas que eu quero falar, assim, em relação ao período da campanha, foi um período, assim, de muitas emoções, sabe? Eu não vou mentir, por muitas vezes eu quis desistir, porque eu ainda vivo um processo de um luto, eu perdi uma pessoa muito importante, mas eu me apeguei a essa dor que ficou e eu disse, eu preciso fazer alguma coisa porque eu quero que a minha avó, mãe, a Dona Maria Doralice, ela tenha mais orgulho ainda de mim. Então eu preciso fazer de tudo para a gente ganhar, para honrá-la ainda mais. E no decorrer dos dias, a gente rodando, indo para Crelândia, era Plácido, era Cruzeiro do Sul, era Feijó, chão para mais de metro, muito cansaço, noites mal dormidas, não comíamos direito também, mas todos unidos ali em prol do mesmo propósito. E eu era uma das pessoas do porta-voz que andava sempre com o celular, o nosso Instagram aberto e sempre mostrando cada um
Lembrando que a gente não tinha muito recurso para fazer essa campanha, né? verdade. Então a gente foi ali com o que a gente tinha, muitas vezes a ajuda de amigos mesmo, e com o nosso celular, não tinha panfleto. Inclusive, a gente, quando fomos visitar Cruzeiro do Sul, os nossos colegas que a gente tem até que voltar lá para fazer outra visita agradecendo, sempre cobrava, né, o panfleto, amigo, não tem, é aqui, ó, vamos mostrar para vocês a nossa proposta, e graças a Deus eles entenderam, né, votaram, a gente teve muito voto, graças a Deus, de Cruzeiro do Sul, e já de antemão agradecer cada um farmacêutico que confiou na gente. Nós pretendemos voltar, não só para agradecer, mas também já levando um trabalho do conselho, assim, se Deus quiser vai dar certo. Nós estamos com uma perspectiva muito grande, mas a gente pede um pouco de paciência, gente, porque é tudo muito novo, sabe? E por mais que a gente coloque pessoas de confiança para nos ajudar, também é novo para eles. A transição do conselho, né, atual para o conselho que está entrando, que no caso é a gente, ele demora algum tempo, né, em torno aí de uns 3 meses, porque a nova diretoria tem que se adaptar, tem que conhecer a demanda, e pelo que a gente já sondou, né, o conselho ele é bem limitado, né, a gente depende muito do federal, que inclusive a gente já tem um apoio bem grande, que é o Bruno, que ganhou para conselheiro federal. E graças a Deus a gente está com a equipe bem bacana, mas realmente a transição ela é muito difícil, porque a gente precisa entender realmente a situação do conselho, a situação dos farmacêuticos, para a gente poder ajudar e melhorar essa classe, né? Agora eu pergunto para vocês, teve algum momento assim que vocês ficaram na dúvida? Aonde eu me meti? Fiquei, confesso que eu fiquei. Mas é assim, ó, é nos momentos de fraqueza que a gente percebe a força que a gente tem, né? Quando eu tive Covid, eu passei 22 dias internado. No primeiro dia que eu estava internado, meu pai faleceu de Covid. Eu não cheguei nem a ver ele. Meu Deus. Quando eu tive alta, o médico chegou para mim e falou: Charles, eu não acreditava na tua recuperação. Tu caiu do bico do urubu. Falou assim. Eu fiquei com uma sequela. O meu lado do rosto, ele treme sozinho. Então eu tenho que fazer uma aplicação de toxina para poder ele melhorar, senão às vezes eu não consigo nem dormir. Mas indicaram cirurgia, só que é uma cirurgia de risco, né? Então o que eu falei pro médico? Doutor, se for para piorar, é melhor deixar assim. Eu estou vivendo, eu estou feliz, né? Então é a vida que segue. E agora, eu confesso que eu tive muito medo. Exatamente porque meu município é um município pequeno, né? Mas, assim, os meus colegas da primeira turma, eles foram muito fiéis, né? Tanto que o Marcelo, né? O Marcelo estourou. O Marcelo foi o segundo mais votado. Foi. O primeiro foi o Marcos Felipe, depois foi o Marcelo. O Marcelo, ele é muito conhecido por aí, no estado do Acre, pelo interior. Gente, eu fiquei impressionada. Ele e o Marcos Felipe, eu conheço, pessoa do bem, tenho certeza que junto com vocês vão fazer uma boa gestão, né? E é bom a gente ter essas pessoas, né, junto com a gente. E você, doutor Misael? Teve um momento que eu pensei em desistir, eu acho que todos sabem, né? Na época das eleições mesmo, eu tive que me ausentar um pouco, porque eu tive que ir para Porto Velho, porque infelizmente minha avó pegou câncer, Dona Zumira, igual a Shirlene aqui, vó mãe. E quando eu ganhei a eleição aqui, as pessoas que estavam aqui, a gente se emocionou demais. Teve gente que quase bate a cabeça aqui, porque foi muita emoção, muita emoção nessa hora. E a gente teve medo, eu até conversei um pouco com o Bruno, falei, Bruno, eu acho que não vai dar pra mim, cara, que a minha avó tá passando por essa situação e eu não tô conseguindo visitar farmacêutico. E pra tu ganhar a eleição, as pessoas precisam te conhecer. E infelizmente o Bruno acho que foi o cara que mais me deu apoio nesse momento junto com o time. Porque a gente montou uma chapa que tornou uma família. Quando a gente estava triste, todo mundo tentou levantar a gente. E quando eu ganhei a eleição, fui para casa, contei para minha avó. E graças a Deus ainda eu tive a oportunidade de falar para ela que a gente venceu a eleição
e depois de um tempo, depois de 3 semanas, ela acabou falecendo. Mas eu acredito que lá de cima, ela tá olhando para mim, olhando para esse time aqui, porque ela era muito de Deus e nesse momento eu agradeço mais o Bruno e meu time. Porque nesse momento eu fiquei muito abalado, mas mesmo assim a gente não desistiu. Eu acho que eu fui o quinto mais votado. Foi. Que foi uma surpresa, a primeira vez que eu saí. Então eu agradeço muito aos farmacêuticos que acreditarem na gente aqui, acreditou em mim. Mas foi isso daí, foi difícil, não foi fácil, né? Aqui cada um viveu um fardo, né? Turbulência, né? Viveu uma turbulência, um momento ruim. O doutor Bruno também perdeu seu irmão. Acredito que deva ter mais ou menos uns 6 meses. E eu lembro que eu conversando com ele, ele disse assim, eu não posso desistir, porque eu fiz um voto pelo meu irmão e eu vou para cima. E ele guardou aquela dor. E o Bruno, ele foi uma pessoa, assim, que ele me inspirou muito. O Bruno, ele não parava. Final de semana, era sábado, era domingo. Era chuva, era sol. Era chuva, era sol, era doente. Não, e ele fez um trabalho de formiguinha, ele fez um trabalho incrível. Eu tive, sim, a oportunidade, acompanhei ele várias vezes, até pelo interior aí também. Eu e a Larissa, o Misael também andou com ele. Quando nós fomos lá em Sena Madureira, o Charles recebeu a gente lá. Meu Deus, foi assim, muito bom a gente rodando lá, conversando com os colegas. Eu vi o quanto que o Charles ele é querido na sua cidade. O tipo um paizão, né, Charles? Referência, graças a Deus, isso é muito bom. Eu também, né, eu não poderia deixar de mencionar aqui uma pessoa que foi extremamente essencial, tá, para mim, que foi o meu colega Edmilson, né, que me ajudou bastante. E a minha esposa, que fez todas as postagens, foi ela, porque eu não tinha tempo de postar. Então eu pedi o auxílio dela, ela disse, não, pode contar comigo. E é tão bom, né, a gente ter esse apoio. A doutora Rossana Freitas, que foi uma pessoa que ela aconselhava muita gente, às vezes a gente tinha dúvida, ficava meio assim com medo, com receio, mas ela é muito pé no chão, né? E ela sempre, não, vai dar certo, gente, vocês têm que confiar, vocês têm potencial, eu acredito nesse grupo novo, sabe? Ela que já é uma pessoa, meu Deus, experiente, já foi até presidente do Conselho Federal, do Conselho de Saúde também, tem uma bagagem aí, e ela também foi uma pessoa, assim, que eu também tenho muito a agradecer, que nos apoiou muito ali, de escutar, sabe, de sempre estar dando uma força, não importasse a hora que ligasse para a Rossana, ela sempre estava ali disponível. E fora tantos outros colegas, meu Deus do céu. Toda a equipe. Se a gente for falar de todo mundo, é muita gente. Toda a equipe, a gente foi tão pé no chão que em momento algum, mesmo que eles tenham falado, a gente não agrediu ninguém, né? Então foi uma campanha limpa, bonita, e o resultado tá aí. Exatamente, uma campanha tranquila, uma campanha pé no chão, olho no olho, na verdade, a gente mais escutava, deixava o farmacêutico desabafar, né, de chorar ali. Tinha farmacêutico que quase chorava conversando com a gente, principalmente os colegas do interior. Nós achamos assim, profissionais que se encontram abandonados, a verdade é essa. E assim, eu fiquei muito sensibilizada, sabe? E a gente quer muito poder melhorar esse cenário. Não sei se a gente vai conseguir mudar 100%, porque mudar 100% é muita coisa para quem está engateando agora, né? E a gente vai ter um longo percurso aí. Mas eu tenho certeza que força de vontade aqui não falta. E a gente quer ter essa aproximação maior, né, com os farmacêuticos, porque a gente viu que principalmente, não só da capital, mas do interior, não tem muito essa aproximação e a gente quer levar isso, porque muitas das vezes a reclamação, o questionamento do farmacêutico é coisa assim básica.
né? E por não ter essa aproximação com o seu conselho, fica mais difícil. Às vezes são dúvidas trabalhistas, às vezes são dúvidas frequentes do dia a dia ali do farmacêutico, e a gente viu muito isso, né? A gente pôde sentir nas nossas visitas, que muitas vezes a gente não conseguia nem levar nossas propostas para o farmacêutico, eles já vinham desabafar, e ali a gente já garantiu os votos, né? Era. Pedia voto, eles não, vamos votar em vocês, pode ficar tranquilo. E é isso, foi gratificante mesmo esse contato. Aproveitando que a Larissa falou um pouco das nossas propostas, eu vou relembrar aqui algumas mais importantes. Por exemplo, a gente falou sobre a valorização do profissional, né, por melhores condições de trabalho, reconhecimento da atuação farmacêutica. Eu posso dar um exemplo, digamos, vai ter dia 20, o dia do farmacêutico, da gente poder promover um evento que venha ter a participação do farmacêutico, que ele venha ser homenageado verdadeiramente, né, ter um reconhecimento, talvez através de medalha ou de um certificado, porque aqui no estado do Acre tem muito profissional bom, muito, muito profissional bom. Eu já tive a experiência de ter passado pela ALEAC, de alguns eventos que foram promovidos pela Ava Pharma, no qual eu também fazia parte na época, e onde tiveram, né, algumas homenagens a alguns farmacêuticos que começaram aqui, que foram pioneiros no estado do Acre, né, com as suas histórias, com o seu exemplo aí. Então, assim, é algo que eu acredito que nós do Conselho, a gente vai poder fazer, né, buscar essa valorização, né, doutor Charles? É isso mesmo. A gente tem que tirar aquela visão do farmacêutico de que o conselho, ele está ali só para punir. Ele tem que entender que a fiscalização ela tem que existir para poder valorizar a profissão dele. Verdade. É verdade, porque o conselho, ele é um órgão fiscalizador. Não tem como. Não tem para onde correr. Não tem para ele onde vai correr, fiscalizar. gente. A fiscalização ela vai existir. O conselho também ele é responsável pela regulamentação da profissão. Então, assim, nós queremos cada vez mais melhorar isso. As regulamentações, acredito que elas venham pelo Conselho Federal, o Bruno dá as ideias, leva lá para Brasília, para ser votado em plenário, e aí vai surgindo efeito, o negócio vai crescendo. Mas as pessoas não podem se enganar, porque tem muita gente que fala, cobra do conselho coisas que é do sindicato, e às vezes cobra do sindicato o que é do conselho. O que é do conselho. Ainda tem muito essa dúvida aí. Tem essa dúvida, essa confusão. Lembrando que a nossa chapa ela é composta por cada setor, né? A gente pode dizer. Tem pessoas do SUS, tem pessoa do privado, do público. Então a gente formou essa chapa justamente com cada um dos setores para a gente poder conhecer as necessidades, porque às vezes eu sou do privado, a Shirlene é do público, eu não conheço a necessidade do público, então a gente tendo uma pessoa assim na nossa diretoria, nossos conselheiros, fica muito bom porque a gente consegue chegar nas pessoas que a gente não tem proximidade, né? Então, para a gente conhecer, saber quais são as necessidades, elaborar propostas, porque nem tudo só depende do conselho, que né, a Shirlene falou, a gente às vezes quer fazer um projeto, quer fazer uma ação, quer trazer um curso, mas a gente depende muito do federal, então a gente tem que fazer um planejamento, enviar para o federal, para ele aprovar, para poder fazer aqui alguma coisa, né? Porque o recurso, que eu já falei do CRF, ele é bem pequeno, e aí a gente depende um do outro. Gente, você, colega, que acha que nós vamos ficar ricos à custa do conselho, eu só lamento, porque isso não existe, tá, gente? Não existe. Já na transição, nós conseguimos ver alguns números, a realidade é muito diferente, gente. Quem realmente se mete a querer
trabalhar dentro do conselho regional sem ganhar nada, é porque tem que ter muito amor à profissão. Inclusive, já quero fazer um pedido aí para os colegas farmacêuticos que estão inadimplentes, né? Vamos ajudar a nossa nova gestão, vamos tentar se regularizar, porque a gente está fazendo essa transição, que nem eu falei, demora aí em torno de 2 a 3 meses. E a situação que né, a gente pegou, né, ela tá bem complicada em relação a isso. São assuntos mais delicados, né? Mas a gente precisa falar que é uma coisa que eu coloquei essa proposta juntamente com os meninos, deixar a transparência para os farmacêuticos, porque às vezes você, farmacêutico, cobra uma coisa, mas você não sabe a situação verdadeira que está o conselho, né? Por que que ele está assim, por que que não tem alguma coisa, mas tem muita inadimplência, a gente precisa sentar e analisar junto com os farmacêuticos, ver como é que fica a melhor opção, se parcela, se tira juros, mas tudo isso demanda também necessidade do federal. Então, assim, de antemão, já pedi aí para os amigos farmacêuticos que votaram na gente, para a gente tentar solucionar da melhor maneira possível, né? Como a Larissa falou, só pontuando também, vamos atualizar o cadastro. É muito importante, Sim. tá, gente? Na transição a gente entendeu isso, então tem muita gente que deixa para lá, não se importa, mas é muito importante a questão da transição. Você também que não votou, né? Saiu aí um recadinho que tem 60 dias, Isso, salvo 60 me engano, dias. né? Para poder regularizar lá. Não deixe passar, gente. Nos ajudem. Porque, assim, realmente existe uma inadimplência grande e fica um pouco complicado da gente até fazer um trabalho mais, assim, grandioso, como nós queremos. Mas a gente fica dependendo dos colegas, né, dos outros. Então, assim, eu peço de forma carinhosa, né, como a Larissa falou, nos ajudem, tá, gente? Por favor. Porque desse jeito aí fica difícil de cobrar, né? Se não tiver, então vá lá, não se preocupe que a gente vai achar a melhor solução para você quitar a sua anuidade lá, que é importante para você ficar Em dia, Regular. né? dia, né, Regular. regular lá no CRF e ajudar a nova diretoria, porque a gente só entende quem entra lá dentro e eu já comecei a entender. Eu falava umas coisas por fora, mas hoje que eu tô lá dentro, acho que todo mundo Hoje aqui, você dobra a língua, né? hoje já fecho um pouco mais a boca e observo mais que é complicado. Então, Lembra- igual foi falado aqui, ninguém aqui vai ganhar nenhum, que todo mundo é voluntário, é só para quem ama a profissão entrar num desafio desse daí, porque gosta da profissão. É um Farmácia é um desafio grande, né, doutor? É. Meu Deus. Lembrando que o Misael ele é responsável pelas plenárias. Você que é farmacêutico que não sabe o que é plenária, a gente vai estar abrindo convites, né, para Isso. você participar e entender como é que funciona a plenária, né? Porque lá na plenária que são decididas a maioria das coisas. Das pautas, Das né? pautas. E o Misael tá aí para fazer essas plenárias, fazer o convite Vamos e estar divulgando. e discutir a maioria dos assuntos. Uma das propostas também que nós falamos bastante foi o apoio ao jovem farmacêutico. Muitas vezes o farmacêutico, ele sai ali com fiéis, tem casa para sustentar, tem filho, né? E a gente quer poder fazer um projeto que venha ajudar esses profissionais, né? Esses jovens que vão entrar, de que não se prostituem, né? Não se vendam, se valorizem também, porque isso é muito importante. E a gente quer fazer também a questão do jovem farmacêutico acriano, né? Um projeto que tem bem bacana. A gente ainda vai desenhar esse projeto. Em breve ele vai vir aqui a gente vai expor mais detalhes, mas assim, nós temos muitas ideias, porque a gente for ficar falando aqui tudo. Agora tem que ter calma, porque é só 2 anos, né? Então, em 2 anos,
Não, a gente não tem como fazer tudo em 2 anos. Mas a gente vai fazer o máximo, igual a Shirlene falou aqui. A gente vai se doar ao máximo para nossas propostas que a gente falou na nossa campanha ser colocada em prática. Então tenha calma, que é igual a gente falou que é 3 meses só de transação. Então tenha paciência, que vai dar certo, né? Dá certo. Uma das coisas que eu não sei assim, que a gente escutava muito também, o pessoal falava muito do piso, né? Vamos falar do piso salarial, né, doutor Charles? O pessoal lhe cobrava muito? Muito, né? Mas assim, a gente até era bem tranquilo quanto ao assunto do piso, porque sempre a gente pensou o seguinte, que um piso nacional fica difícil para uma farmácia lá do interior ela conseguir se manter. Sim. Então a gente vai trabalhar para que no futuro, por que não um piso regional? Juntamente com o Sindifac, né, que é o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Acre, e eu também tenho a mesma ideia, porque a gente rodando no interior, que eu não tinha muita noção, meu Deus, não tem como. O piso nacional, meu Deus, é um sonho, sabe? Quem é que não quer um piso nacional, né? Verdade. Mas assim, a gente tem que ser um pouco pé no chão. O estado do Acre, ele é um estado pequeno e ao mesmo tempo ele é grande. E as realidades, elas são muito diferentes. Cruzeiro do Sul não é Rio Branco, não é Feijó, não é Acrelândia, não é Plácio, não é Porto Acre, não é Bujari. E ainda tem uma outra divisão, que o público é uma coisa, hospitalar, farmácia de manipulação, drogaria, distribuidor, então, laboratório. Então, cada um é um setor e tem que analisar esse piso para cada, né, área, que é o que a gente vai tentar. Exatamente, ó. Um farmacêutico para ele ir para o interior, no geral, quase que todos, ele tem que ter um emprego público e um de farmácia. Senão ele não consegue se manter. O custo de vida nos municípios ele é bem mais alto. Então, o que a gente deixa claro é que, assim, o conselho, ele existe pela gente, farmacêutico. É verdade. Eu estava vendo uma reportagem agora que tem alguns países que eles estão acabando com a profissão de enfermagem. Não vai existir mais. Né? Aqui a gente está brigando para valorizar. Como a doutora Chilene falou aí do jovem empreendedor. Já pensou se essa lei é aprovada para vender medicamentos no supermercado? Quem vai ser prejudicado são os pequenos. Né? Verdade. Exatamente. É uma lei absurda. Impressionante, né? Não vai demorar, eles vão querer que seja online o atendimento farmacêutico também. Né? A gente não quer isso, a gente quer valorizar a profissão. Então tem que ser presencial. É por isso que o sindicato e o conselho precisam estar unidos, né, para poder ter esse controle, né, poder lutar contra essas situações. Sim, sim. Já pensou o Mercado Livre abrindo farmácia? Né? Se permitir o mercado, eles vão entrar. A gente não quer isso. Verdadeiramente, eu espero que isso não vá para frente, porque seria um caos. Seria um caos. O profissional farmacêutico ele é muito importante. A gente até pode pegar aquela situação do menininho, né, lá de Manaus, que infelizmente não falaram que não teve o profissional farmacêutico ali presente no hospital para poder ver aquela receita, que eu tenho certeza que aquilo dali jamais teria acontecido se tivesse passado por um profissional farmacêutico. Então, assim, cada vez mais é importante a gente frisar a importância do profissional farmacêutico, onde quer que ele tenha que estar, no hospital, na drogaria, no laboratório, numa indústria de alimentos, de saneamento, de saneantes, desculpa, entre qualquer outro local que o farmacêutico pode atuar. Então, assim, muitas coisas poderiam ter sido evitadas, né? Então, assim, o conselho, ele também, ele visa isso, da gente
Por tá? isso das fiscalizações, né? É. Porque se as fiscalizações não acontecerem, não tem como a gente evitar isso, porque aí fica que nem aconteceu, não tem farmacêutico. Se não tem farmacêutico, poderia ter feito um triângulo, né, ali, médico, enfermeiro e farmacêutico. Exatamente. Passando pelos três, poderia ter evitado a morte da criança. É isso mesmo. Seja uma etapa a mais, né? Não é que a Sim. gente seja correto, mas a gente pode evitar. Uma etapa a mais, já que a técnica não viu e a gente viu, a gente poderia questionar com o médico, né? Isso acontece aqui em muito município, meu Deus, demais. Lá eu tenho um telefone de quase todos os médicos, né? Porque às vezes Meu vem uma Deus. prescrição e para me tirar a dúvida e não deixar o paciente em dúvida também, eu ligo e tiro a dúvida. Em relação à posse, quando ocorreu a posse, eu quero saber do sentimento de cada um, que cada um sentiu. Vou começar pela Larissa, depois eu falo, depois o Misael e depois o Charles. Vamos lá, Larissa. Qual foi o sentimento? O que é que você pensou que passou da tua cabeça? Foi mais fácil ou foi mais difícil quando comparado ao resultado das eleições? Rapaz, pra mim foi mais difícil a posse do que o resultado. Bem que no resultado também quase que eu tenho um infarto ali, um treco, que a gente ficou assim sem saber o que pensar, né? Minutos antes ali da apuração a gente ficou, meu Deus, será que é? Será que a gente ganhou? Será que não? Então, assim, é um turbilhão de emoções. E a posse também, eu até me surpreendi, porque eu fiquei muito nervosa. Foi um choque ali, eu falei, meu Deus, eu tô aqui, a gente conseguiu, foi um esforço que valeu muito a pena. E assim, vontade de chorar, vontade de sorrir, de abraçar, de gritar, né? Mas muito gratificante. É uma conquista para o pessoal, para o profissional principalmente. E agradecer a Deus, porque sem ele, ainda até falei, uns minutos antes da gente ganhar, né, do resultado sair, eu falei, Deus, se for do teu propósito nas nossas vidas, que a gente ganhe. Mas se não, deixa quieto. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E ali, se a gente ganhou, Deus tem um propósito muito bom na nossa vida, que a gente vai conseguir fazer bastante coisa, se Deus quiser. Pegando o gancho da fala da Larissa, eu lembro que teve um momento, isso passou na minha cabeça ontem, antes da posse, eu passei o dia refletindo, até o horário da posse, que eu falei assim, Larissa, eu tô orando assim, assim, assado. Aí ela, eu também. Aí eu falei assim, então, se Deus, ele tem propósito nas nossas vidas para que a gente entre naquele conselho, ele vai nos dar essa oportunidade. Sim, Então, eu vamos lembro. descansar no Senhor. Mas é difícil descansar no Senhor, porque é um turbilhão de sentimentos que você sente, assim. Realmente, o dia que saiu o resultado das eleições foi um dia, assim, de muita euforia. Era risos, era choro, porque cada um aqui sabe da carga que carregou, do fardo que carregou. Então, cada um aqui estava passando por um momento meio difícil, tinha que se dividir em 10 para poder dar conta da vida pessoal, da vida profissional, de estar em campanha, de estar disponível para o farmacêutico. Não foi fácil. Não foi fácil, sabe? E ontem, assim, o meu sentimento em relação à posse foi primeiramente de uma gratidão tão grande que eu nem sei explicar o tamanho dessa gratidão. Eu gostaria muito que a minha avó estivesse aqui. Eu chorei horas antes pensando na minha avó, mas ela foi comigo num cordão, que hoje eu não estou com ele, mas ela estava comigo ali no cordão, como ela está comigo na minha corrente sanguínea. E eu, assim, eu digo, meu Deus, a minha avó, ela faz parte desse processo. Ela me acompanhou durante muito tempo. E, assim, eu fiquei muito eufórica, eu estava muito feliz. São vários sentimentos, a gente pensa, assim, foi um sonho que Deus plantou no meu coração.
não era um sonho meu, eu quero entrar no conselho e vai ser assim assado. Não, foi uma coisa que ela veio crescendo aos pouquinhos, assim, Devagarzinho. sabe? Foi uma sementinha que foi plantada há 2 anos atrás, em 2023, quando eu me candidatei a primeira vez, eu era do cargo de secretária. E aquela sementezinha, ela foi germinando, ela foi brotando, ela foi crescendo. Então, assim, hoje é somente gratidão mesmo, gratidão a você, meu amigo, meu colega farmacêutico. Eu recebi muitas mensagens de apoio, de parabéns, de pessoas que acreditam na gente, que confiam na gente. E eu peço que continue acreditando, continue confiando, não percam a esperança junto com a gente, tá bom, meus amigos? Doutor Charles, é contigo agora. Então, eu confesso que na apuração eu fiquei bastante apreensivo, nervoso, né? Porque o que eu mais pensava é assim, poxa, se não dá certo, se for só eu vou carregar essa culpa de que os colegas não foram por causa de mim. Então, à noite eu quase que não conseguia dormir pensando nisso Da também, né? ansiedade. Mas eu entreguei nas mãos de Deus. E se tiver que ser, vai ser. Na posse eu já estava tranquilo, né? Uma emoção muito grande. Na hora que eu entrei, eu fiquei pensando, poxa, eu sou farmacêutico e é a primeira vez que eu tô entrando aqui subindo esse piso. E agora, como conselheiro, né? Então, eu pensei, poxa, eu consegui, deu certo. E eu gosto de desafios, né? Quando o Josiane começou a falar lá de como que era o trabalho, eu confesso que me deu um pouquinho de medo também, né? Porque eu vi que é uma responsabilidade muito grande. Mas desafios novos estão aí pra gente superar, né? E eu tenho certeza que vai ser um aprendizado muito bom para toda a vida. Com certeza. E você ele já traz essa experiência, essa bagagem, né? Então, tenho certeza que você vai tirar de letra. Nós não erramos na pessoa de título de tesoureiro do CRF. Na hora que começaram a discursar, eu digo, poxa, o que que eu vou falar, hein? Aí eu peguei e comecei a escrever no celular umas coisinhas lá, de vou falar o que tá aqui, eu vou pelo menos ler. E a gente pensando que ele tinha feito antes, Não né? é? Rapaz, o Charles, ele olha, ele é Interpretou lá esperto. na hora, do meu lado, ele direito aí, ó. Ali. Ele é esperto, viu? É. Gostei, Charles, ó. E você, doutor Misael? Qual foi seu sentimento? O que é que você estava sentindo? Meu sentimento foi de gratidão, né? Primeiro. Acho que no dia da posse, eu. No dia da votação, né? Que a gente ia saber se tinha ganhado ou não. Eu tava aqui com o Bruno, acho que quando a gente descobriu que a gente ganhou, acho que foi um momento que caiu a ficha, foi mais emocionante, porque a gente se abraçou e falou de jeito, cara, deu certo, cada visita, a gente saía cedo de casa, às vezes a gente nem almoçava, chegava em casa à noite, e ver o Bruno chorar, Clarissa chorou aqui também, falou com os parentes, eu falei com a minha mãe, falei com a minha mulher, então foi uma mistura de emoção muito grande, porque é igual a Gilene falou aqui, não era um sonho virar conselheiro, mas foi algo que foi plantado aqui dentro depois de várias conversas. Então, no dia da posse lá, eu fiquei muito nervoso, pensei que a ficha não tinha caído, foi igual o Charles falou, eu tava subindo aquela escada, eu falei, meu Deus, primeira vez que eu tô subindo essa escada aqui para ver o que que tem lá em cima, e hoje, sentado lá na frente, como diretoria, quando eu peguei meu certificado, eu falei, tem que dar graças a Deus, porque a gente chegou aqui, foi por causa de Deus. E ver minha família lá, minha mãe e meu tio, infelizmente minha mulher não pôde estar presente, mas estava no trabalho comemorando. Foi uma mistura muito de... quase chorei lá porque senti falta da minha avó, né? Eu sei bem Era como é que é esse minha sentimento. prioridade era levar ela, só que lá do céu ela viu meu discurso lá ontem e foi essa a mistura. Parar de falar que não tá chorando. Então, gente, aqui é todo mundo bem, é natural, nós somos bem espontâneos. E isso que é legal, nós sermos verdadeiros, sermos realmente quem somos aqui. Nós somos essas pessoas que têm sentimentos, que passaram por muitas lutas para chegar onde nós chegamos. E eu vou passar a palavra final para nossa presidente, doutora Larissa. Eu tenho certeza que ela tem um recado bacana para dar para os nossos amigos farmacêuticos.
Agradecer, né, pela confiança mais uma vez, que nem a Shirlene falou, a gente está mostrando aqui o nosso lado humano, né, que a gente é o básico e que a gente consiga fazer o básico bem feito com as condições que a gente tem. E é isso, né, melhorar, cada um tem uma história muito linda aqui, eu sei essa emoção de subir ali no conselho pela primeira vez, a gente está mudando um pouco a história do nosso conselho, né? E a gente fez um marco, né? Eu tenho certeza que foi um marco a nossa eleição, nossa campanha e a gente ter ganhado. Com certeza vai ficar para a história. E agradecer imensamente aos nossos familiares que nos apoiaram, a Deus principalmente, aos nossos colegas farmacêuticos, as pessoas que não nos conheciam, mas mesmo assim depositou a sua confiança e votou na gente. Às vezes conheciam uma pessoa da chapa, né? E é isso, vamos trabalhar para melhorar. A gente não é perfeito e nem está prometendo um mundo de maravilhas, mas vamos fazer o nosso melhor. É isso aí. Vocês ouviram o recadinho da doutora Larissa. Nós vamos trabalhar, queremos ser um conselho transparente, queremos desburocratizar algumas coisas. Vamos tentar, mas como a doutora Larissa frisou algumas vezes, a gente depende muito do Conselho Federal. Então, assim, nós pensávamos que o Conselho Regional tivesse muita autonomia, Sim, e nós não temos tanta autonomia. Mas isso não vai desanimar, nós vamos, sim, continuar seguindo em prol das nossas metas, nossos objetivos, e eu tenho certeza que trabalhando direitinho vai dar certo. Então, ficamos por aqui, mais episódio do Pod Farmas. Continue nos seguindo e assista os episódios.